Bom, que eu fiquei refletindo sobre o texto que eu vou pregar hoje no início da semana, fazia parte da minha devocional, eu ia pregar outro texto, mas mudou, conversando com o Marcelo, eu acabei voltando para o texto da minha meditação, tinha falado algumas coisas comigo, e aí eu resolvi então usá-lo, né? E aí eu resolvi chamar de Missão Impossível. E eu fiz essa relação com o filme Missão Impossível justamente porque no filme é muito interessante a gente assistir todos eles, né? É Missão Impossível, mas alguém está fazendo a missão. Então, tecnicamente não é impossível, certo? Ela é impossível porque não é todo mundo que dá conta de cumprir a missão. Então, por isso que fala-se Missão Impossível. São poucas pessoas, só aquela equipe ali, né, do Tom Cruise, que aceita fazer essas loucuras, né? Um grupo muito seleto de pessoas que aceitam fazer uma certa loucura. E o texto que nós vamos ler hoje, né, para a nossa meditação, está em Números 14, fala sobre também um momento de uma missão que, de certa forma, se tornou impossível. Não era, mas acabou sendo. O texto diz assim, eu vou ler duas porções do capítulo 14 e depois eu vou tentar inserir esse texto na história para você entender o que está acontecendo aqui. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os derrotaremos, nós os devoraremos, como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Aí Deus diz algumas coisas para eles, que faz parte desse contexto, mas eu quero mostrar para vocês um trecho específico dessa palavra ao Senhor, no versículo 20. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você, aqui no caso foi Moisés, pediu. Tem a fala de Moisés pedindo a Deus que perdoasse o povo. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, não foi uma nem duas, mas 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequistas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Bom, o contexto dessa missão é bem simples. No capítulo 13 de Números, Deus tinha falado com Moisés, o povo já estava caminhando no deserto há um certo tempo, e Deus disse para Moisés: é hora de vocês conhecerem a terra que eu vou dar para vocês por herança. Então você vai separar 12 homens.
um de cada tribo. Tem um balãozinho aí, 12, né? 12 homens, isso. Ele tinha que escolher 12, então ele foi escolhendo um de cada tribo, e ele separou no capítulo 13, tem o nome de todos eles. Aí eles tinham que explorar a região, tá? Essa missão, era a missão deles, explorar a região. Aí eles iam trazer notícias sobre essa região que Deus mostrou para eles, e depois de mostrar, trazer essas notícias, estratégias para saber por onde que a gente vai invadir, qual é o lugar melhor, como que a gente vai chegar lá. Essa era a ideia desses espiões, deles olharem a terra e trazer notícias. Tá? E aí então, todo o exército daí, o exército formado pelo povo, iria invadir e conquistar. Essa era a missão. Essa missão, ela era o desejo de Deus e era um presente para o povo. Pensa bem, eles foram escravos durante 400 anos. Eles nasceram no cativeiro. Não sabiam o que era liberdade. Aí, quando saíram do cativeiro, foram caminhar no deserto. E a gente, às vezes vê, os filmes mostram, até a saída do povo, do Egito. A saída do povo do Egito é linda, tá legal, fizeram até novela, filme. Acontece que a saída foi boa, claro, a gente não é mais escravo, mas o fato de não ser mais escravo não significa que estava tudo bom, porque esse povo ia caminhar no deserto. E mesmo Deus cuidando, e Ele dava alimento, Ele dava água para o povo, suas vestes não se rasgavam, seus sapatos não se desgastavam, eles tinham o suporte de Deus, fogo à noite iluminando o caminho, a sombra durante o dia, eles viam essas maravilhas de Deus, mas o deserto ainda não era o ideal, e não era o plano de Deus para esse povo. Deus não queria que esse povo passasse o resto da vida caminhando no deserto. Ele tinha uma terra que ele tinha prometido, uma terra boa, uma terra onde eles iam passar a ser donos de propriedade, iam cada um ter a sua casa, ia poder ter sua varandinha, ia poder plantar, ia poder ter lá seu gado, cada um ia cuidar da sua vida, iam ter vizinhos, iam fazer festas, iam ao supermercado, iam comprar leite, iam viver bem. A gente pode até dizer, vida abundante. Deus queria uma vida boa para esse povo. Mas a missão se tornou impossível. Ela não era. Quem arregimentou o grupo, quem deu a missão, sabia que ela era possível. Deus ia fazer eles vencerem o povo inimigo, eles iam derrotar todos, eles iam invadir aquela terra e iam tomar posse de tudo. Era a promessa de Deus. Mas, primeiro, eles dão ouvidos aos outros. Dos 12 que foram vigiar a terra, que foram lá, os espiões, foram lá, escondidinhos, de noite, ficaram andando na terra, vendo tudo o que tinha. Daqueles 12, 2 deles estavam animados. Vamos invadir, vamos conquistar. É a nossa vez, Deus vai dar essa terra para a gente. Era só Josué e Oséias. Aí depois, mas quando Moisés chama Oséias, ele troca o nome dele para Caleb. Aliás, não, é Caleb e Oséias. Isso, Oséias passa a chamar Josué. Eles dois só que entenderam que a terra era boa e dava para a gente... é gigante que mora lá, eles são grandes, eles são parrudos, mas a gente vai vencer. Os outros 10 tinham uma outra história para contar. Gente, não dá conta. É loucura, é impossível. É impossível. Não dá para conquistar essa terra. Se a gente for, a gente vai morrer. Eles são gigantes. Eles são numerosos, nós somos poucos. E esses 10 desmotivaram o povo, criaram uma celeuma, fizeram um terror, e eles não creram naquilo que Deus
tinha para a vida deles. O capítulo 14 que nós lemos não diz apenas que eles não creram. Eles, além de não crer, se revoltaram. Eles revoltaram-se com a situação, ameaçaram apedrejar Moisés e Arão. E o apedrejamento é mais ou menos o mais próximo que a gente tem de uma ideia de golpe de Estado. É a hora que você quer tirar o líder do poder. Então, tanto que eles dizem, vamos nomear alguém, um outro líder, porque Moisés não está dando certo. Moisés está levando a gente para um caminho de destruição e morte. Vamos arranjar um outro líder e vamos voltar para o Egito e vamos pedir asilo lá no Egito. Vamos voltar, a gente quer ser escravo de novo, tá? Estava melhor aqui sendo escravo. Revolta. O que aconteceu foi que a missão acabou sendo um fracasso. E o fracasso trouxe algumas consequências. O povo não herdou a terra. Esse povo, pelo menos, não. Porque Deus resolveu que aqueles homens que não creram, eles não iam entrar. Os seus filhos iriam, mas eles não. Eles iam vagar pelo deserto, eles iam ficar no deserto, e só depois que toda essa geração morresse, é que teria uma geração que entraria. Por isso mesmo eles ficaram vagando. Deus diz, volta para o caminho do mar, dá meia volta, vocês não vão entrar na terra. Eles chegaram, mais ou menos como você chegar aí de carro daqui até o Hopi Hari, quando você chegar na frente do parque assim, os filhos estão brigando no banco de trás, aí o pai vira e fala assim, quer saber de uma coisa? Ninguém vai brincar hoje, vamos voltar para casa. Vamos voltar. Agora, a pior consequência, a mais complicada consequência da vida desses homens, é que eles não mudaram de vida. Eles continuaram vivendo mais 40 anos do mesmo jeito. Sem mudança de vida. Sem mudança de história. Ao acordar de manhã, eles não teriam mais uma janela. Eles moravam em tendas. Não dava para plantar, porque eles andavam no deserto. Não dava para ter vida boa. A vida deles continuou sendo a mesma. Uma vida terrível, uma vida dura, uma vida cansativa. Não era o plano de Deus, mas esse foi o resultado. Bom, a nossa história hoje é um pouquinho diferente, talvez. Se a gente olhar para o nosso passado recente até, a nossa história ela é contada de outra maneira. A gente não tem terra para conquistar, a gente não precisa entrar em guerra com outros povos para ter a nossa propriedade, mas a gente tem algumas heranças históricas que são de contextos diferentes ou situações diferentes. Por exemplo, nós somos calvinistas, nós seguimos uma linha reformada do século XVI, e isso é uma herança que nós temos, é um legado que nós trazemos, e quando a gente pensa como igreja no século XXI, a gente tem um legado histórico excelente em relação às escrituras bíblicas, ao nosso relacionamento com as escrituras bíblicas, ao nosso relacionamento com o Deus dessas escrituras, porque temos uma visão transparente, as nossas doutrinas, elas são sim excelentes, nós somos uma herança reformada maravilhosa, é ou não é? Você que é presbiteriano há muito tempo, ou você que teve a oportunidade de viver em outras, compartilhar de outros contextos religiosos e hoje frequenta uma igreja presbiteriana, talvez você se pegue muitas vezes dizendo assim, puxa, eu nunca tinha entendido esse texto desse jeito, puxa, essa leitura bíblica, ela nunca me soou, como tem uma explicação clara, como as doutrinas se encaixam, isso é uma coisa boa. Mais recente ainda, a gente tem os missionários do século XIX, que quando chegaram no Brasil, provocaram um rebuliço na nossa terra. Até a década de 40, o Brasil cresceu em termos de presbiterianos de uma maneira assombrosa. Se
você pegar os relatórios antigos, das antigas reuniões de presbitério, antigas reuniões de sínodo, a cada encontro os números só aumentavam, era um crescimento avassalador. Nós temos uma história de Brasil muito bonita. E hoje, se você for pegar os censos que nós temos, talvez você olhe para o Brasil, né? E você encare a nossa terra como uma terra totalmente evangelizada, um país evangélico, né? Tem muita gente que já diz isso do Brasil, né? O Brasil não tem a sua maioria evangélica, mas continuar crescendo como está, logo, logo seremos, né? E aí a gente tem a falsa impressão de que a missão está cumprida. O Brasil já está bom, olha a nossa história reformada, olha como nós somos igreja, nós já crescemos, nós já somos, né, uma igreja estável, num ambiente estável, um país praticamente evangélico, e a missão está cumprida. Algumas pessoas daquele povo lá de Israel talvez tinham isso em mente. A gente já deixou a escravidão. Isso está bom para a gente. Para que entrar em guerra? Como se a missão tivesse cumprida. E esse é um falso sentimento que existe muitas vezes na gente. A missão não está cumprida. A missão da igreja, ela começa, da igreja como conhecemos, com Cristo. Cristo, talvez de alguma maneira, a gente possa colocar alguns paralelos com Números 14. Assim como Moisés teve que escolher 12 homens, Jesus também, dentro do seu trabalho, ele resolveu escolher 12 homens para ele passar uma missão, para ele tratar uma missão. E a gente teve na semana passada aqui estudando Marcos, eu lembro que a gente estava falando sobre o Monte da Transfiguração, e estava Jesus, Moisés, Elias, e às vezes eu ficava até pensando, né, qual será a conversa entre Moisés e Jesus, né? O que será que eles tinham para falar? Jesus, às vezes, vai falar para Moisés, então, eu escolhi 12 para caminhar comigo. E aí Moisés falou, eu já tive que fazer isso uma vez, cara, não deu muito certo não, viu? Eu lembro que dos 12, né, 10 não rendeu, né? Aí Jesus pensa, olha, para ser honesto, dos 12, os 12 vão correr também. Mas depois que eu ressuscitar, 11 pelo menos vão estar comigo ainda. Eles voltam. Mas o trabalho deles não era espionar a região. O trabalho deles era anunciar a verdade. Segundo aí, pode avançar. Isso. Anunciar a verdade. Porque havia, sim, uma verdade do reino de Deus para a missão desses 12. E era uma realidade, uma verdade que provocaria toda a mudança. Existe um novo rei. E as pessoas precisavam saber. Jesus era o novo rei. Jesus estava anunciando o reino de Deus. E agora as pessoas precisavam saber disso, que havia um novo rei. É daí que vem a palavra evangelho, a palavra que era anunciada quando alguém tomava o poder e você tinha uma mudança de rei. E as pessoas saíam gritando que eu tenho uma boa nova. Alguém assumiu o trono e agora estamos debaixo de um novo governo. E Cristo é a verdade sobre o mundo. Essa era a missão deles. Né? E não invadir e conquistar como os espias de Moisés, mas eles tinham que fazer discípulos que continuassem fazendo isso, anunciando a verdade. E esse é o processo. Você escolhe pessoas, você discipula essas pessoas, eles anunciam a verdade, eles vão escolhendo outras pessoas que são discipuladas e vão anunciando a verdade, e esse processo não termina nunca. Aliás, termina. Quando Cristo voltar mais uma vez para buscar a sua igreja. Aí a gente para de fazer discípulos, porque seremos todos discípulos. Essa é a atual missão. Essa agora é a missão da igreja. E assim como aqueles espiões do passado tinham uma missão, nós também temos hoje uma nova missão. Diferente, mas desafios muito parecidos.
e resultados de fracasso também iguais, também parecidos. Por exemplo, no caso deles, eles não iam herdar a terra. Queridos, se como igreja não cumprimos a missão de Cristo, não herdamos nada. Nos tornamos inúteis. Inútil. Uma igreja que não faz discípulo, um discípulo que não faz discípulo, que não anuncia a verdade, que não forma discípulos de Jesus, é inútil. Aqueles espias deram meia volta com toda a terra, com todo o mundo, e vaguearam para o deserto. E nós, eu e você, vamos também inutilmente vaguear pela vida. É triste demais não ter uma missão. Vamos vaguear. Frequenta igreja, a gente senta nos bancos, a gente acompanha as coisas que acontecem, mas não se envolve com nada. Tudo acontece à nossa volta, mas a gente está aí, inútil, e vagueando para lá e para cá. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com o pastor Renato Camargo, ele é amigo do Marcelo também, lá de Sorocaba, foi professor meu, e a gente estava numa roda lá no seminário de alguns seminaristas, e ele estava na roda contando de algumas experiências, e ele disse que tinha um cara que visitava a igreja dele com frequência, que era ateu. O cara era ateu, e todo domingo ele estava lá. Ele, a esposa e os filhos dele. Todo domingo. E o Renato, uma certa vez, ele não aguentou de curiosidade, né? Ele chegou para o rapaz, né? Olha aqui, a gente é amigo um bom tempo, eu vou te fazer uma pergunta, eu não quero te ofender. Eu sei que você é ateu e não crê em Deus. Tô certo? Falou, tá, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Por que você vem todo domingo aqui e traz sua esposa, seus filhos? E esse homem respondeu para o Renato, eu não quero que eles sejam como eu sou. É terrível não crer em nada. É horrível viver sem ter fé. Eu não gosto. E eu quero que eles aprendam a crer. Porque eu não creio. E é horrível. Existem muitos cristãos que vagueiam por aí porque talvez não creem. Não acreditam nessa missão. Não acreditam nesse trabalho de anunciar a verdade de Deus ao mundo. E um trabalho tão complexo, né? Parece que é difícil testemunhar da nossa vida, de quem somos e aquilo que Deus fez por nós. Histórias que nós sabemos de cor e salteado, apenas compartilhar isso com as pessoas, demonstrando na nossa caminhada diária a mudança que Deus provoca em nosso coração. Eu arrisco dizer que a gente nem precisa provocar as pessoas. Se as pessoas perceberem mudança em nossa vida, elas virão perguntar, por que você é diferente? Por que na sua vida tudo acontece de um jeito diferente? Por que as coisas estão tão complicadas e você continua feliz, agradecendo a Deus? Pelo quê? E aí você vai responder dizendo a verdade. Apenas a verdade. Existe um rei. Existe um soberano sobre a sua vida. Agora, a grande e infeliz notícia do fracasso da missão de anunciar Cristo ao mundo, para quem é cristão, é que nós também não mudamos de vida. Não há mudança. Damos meia volta e a nossa vida continua a mesma. E uma coisa leva a outra, querido. Ser inútil no reino, vagueando para lá e para cá, não tendo transformação de vida, e você continua inútil, continua vagueando e continua sem mudar. Sua vida é a mesma. Passa ano, passa ano, passa ano, e a sua vida é a mesma. Você não cresce,
não amadurece, não se envolve. E continua com todas as características daquele povo. Reclama, levanta motim. Que se fosse eu voltasse para o Egito era melhor. Deixa eu voltar para lá ser escravo. Era bem melhor quando eu não estava na igreja. Era bem melhor quando eu era escravo. E o povo reclama com Moisés e fala, e fala, e fala. E quer voltar? Não quer voltar. A igreja tem uma missão. E ela foi dada por Cristo. Queria lembrar vocês de Mateus 28, 19 e 20. Texto talvez um dos mais lidos relacionados à missão. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim como Deus estava com aquele povo para invadir aquela terra, Cristo continua conosco na nossa missão de anunciar a verdade ao mundo. E é preciso refletir sobre a missão da igreja no mundo, porque confundimos. Muita gente confunde o que a igreja de fato tem que fazer. Nós trocamos a tarefa tão gloriosa de anunciar Cristo ao mundo com coisas que produzimos às vezes. Ser uma igreja saudável, uma igreja que reconhece essa verdadeira missão. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo que fala um pouco sobre a missão da igreja no mundo. Veja como a reflexão sobre o trabalho da igreja tem tudo a ver com a missão dela no mundo. Vamos assistir. Jesus disse: ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipular. Isto é igreja. Eu queria dizer para vocês que esse é o desejo do nosso coração. Uma igreja simples. Uma igreja que faz discípulos. Por isso, se você só tem vindo aos encontros de domingo, eu queria desafiá-lo a experimentar participar dos nossos grupos de discípulos que acontecem durante a semana. Momento que a gente não só estuda a Bíblia, mas oramos, temos comunhão. Momento em que a gente pode dialogar sobre coisas como essa, trazer pessoas para que conheçam a verdade, para que dialoguem sobre a verdade, para que as pessoas possam saber ainda mais do que é isso que nós compartilhamos, possam experimentar mudança de vida. Aquele povo no deserto fracassou na sua missão. O texto diz que eles voltaram. Mas o versículo 20
traz pelo menos uma boa notícia para eles. O Senhor respondeu: eu os perdoei, conforme você pediu. Moisés pediu perdão pelo povo, e Deus perdoou aquele povo. Às vezes falhamos na missão. Temos oportunidade, olhamos para o passado, para tantas vezes como foram, e não aproveitamos bem. Chance de trazer uma palavra boa para um parente numa reunião, e a gente disse o que não devia, em vez de agir com graça. Chance de ajudar um amigo no trabalho, e a gente não teve tempo, a gente ignorou. Chance de fazer diferença na vida de um vizinho, e a gente desperdiçou. Queria dizer para você que Deus perdoa. Perdoa as nossas falhas. E uma outra realidade que aconteceu nesse texto é que aquele povo ainda herdaria a terra através dos seus filhos. O que acontece aqui é que, na verdade, aquele povo esse não é um modelo de quem perde a salvação. Não confunda isso. Aquele povo ainda era o povo eleito de Deus. A eleição foi outro momento na vida deles. Uma vez salvo, sempre salvo. Eles não perderam a sua salvação por causa disso. Eles perderam de herdar a terra. Mas o que acontece é que quando não nos envolvemos com a missão, a gente fica vagueando no deserto. E sempre fica na mesma. Não há mudança. Assim como esse povo voltou para o deserto e passou mais 40 anos caminhando no deserto, sem aproveitar dos recursos, das belezas, das maravilhas que Deus tinha para eles. Quando escolhemos nos engajar na missão de anunciar Cristo ao mundo, de trazer a verdade dele ao mundo, a gente quebra esse paradigma e mudanças começam a acontecer. Assim como Deus te elegeu, uma vez salvo, sempre salvo. Mas você pode escolher, uma vez salvo, querer continuar andando no deserto. E não entrar para uma mudança que Deus pode provocar na sua vida. A missão que Ele tem para nós é simples. Anunciar a sua verdade ao mundo, fazendo discípulos, ensinando, batizando. Fazemos isso no dia a dia, fazemos isso nos grupos de discípulos, em casa, com os nossos parentes, com nossos vizinhos, com as pessoas que trabalham conosco, o tempo todo e a todo instante. Não desperdice oportunidades. Deixe que o Espírito Santo fale através do seu coração, assim como Deus estava pronto para ir junto com aqueles homens para invadir aquela terra. Ele está com você para invadir corações. Ele está com você para invadir vidas e transformar vidas. Ele está com você para provocar transformações, para provocar mudança. E eu queria nesse instante então orar com você. Fazer uma oração. Espero que você esteja convencido do quão importante prestarmos atenção na nossa vida, enquanto ela está de fato relacionada com essa missão. Que esse desafio possa ser aceito, que esse desafio possa fazer parte da sua caminhada. Amém? Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, por esta reflexão. Obrigado, Santo Deus, pelas verdades compartilhadas, cantadas, lidas, anunciadas essa noite, Pai. Continua mudando nossa história, mudando nossas vidas, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.